Olá, tudo bem? O CNT Notícias Bahia está no ar e a gente vai conferir agora os destaques de hoje. Temperaturas abaixo do normal e chuvas intensas aumentam a vontade de comer? Veja dicas simples para manter a alimentação em dia. Há mais de 10 anos, Rede de Sementes do NEMA, da Universidade Federal do Vale São Francisco, trabalha no cuidado de espécies nativas. E ainda, em Salvador, videogames retrô estão ajudando os estudantes a aprender mais sobre tecnologia, história e desenvolvimento cognitivo. E todos os detalhes você vê agora no CNT Notícias Bahia. A Prefeitura de Salvador decretou situação de emergência na região de São Tomé de Paripe, no subúrbio ferroviário, após os impactos causados pelo derramamento de produtos químicos na faixa litorânea. A medida tem uma validade de 90 dias. Os relatórios técnicos apontaram a presença de ferro, cobre e zinco em organismos marinhos. Agora, um plano de ação será elaborado para ampliar o atendimento e também definir as medidas de recuperação da área afetada. E uma frente fria tem mudado o clima na Bahia nos últimos dias, mais chuvas e temperaturas abaixo do normal. E é bem nesse clima que a vontade de comer aumenta e fica um pouco mais difícil manter a dieta. Mas algumas escolhas simples podem ajudar. Veja só. Segundo especialistas, nos dias mais frios é comum que as pessoas comam alimentos mais calóricos e optem pelas refeições que trazem sensação de conforto. O segredo está no equilíbrio e em pequenas escolhas feitas ao longo do dia. Existem estratégias que ajudam a manter a dieta em dia. Uma das principais recomendações é escolher as proteínas, como ovos, iogurtes e carnes magras, que ajudam a aumentar a saciedade e reduzem a vontade de beliscar entre as refeições. A primeira orientação que eu sempre dou aos meus pacientes é procurar aumentar a ingestão de proteína. A proteína traz saciedade. Quando você come mais proteína, você sente menos fome. Com isso, você consegue ficar um tempo maior sem comer e sem necessidade de beliscar. O ideal é adicionar proteína em todas as refeições, inclusive nos lanches da tarde. Outra recomendação é a ingestão de chás e cafés sem açúcar, que também podem ser aliados. Além de ajudarem a aquecer o corpo, evitam o excesso de calorias presente em bebidas mais açucaradas. Segunda orientação que eu dou, principalmente nos climas mais frios, nos tempos de inverno, é você consumir mais chás e cafés. São bebidas quentes com baixíssimo teor de calorias. Quando você não acrescenta o açúcar, a caloria zero, e dessa forma você consegue ter um conforto térmico, você consegue aquecer-se nesse período, e isso também vai te gerar um pouco mais de saciedade. Tudo aquilo que distenda o estômago, aumenta a leptina e traz saciedade. As sopas também são boas opções para os dias frios, desde que sejam preparadas com legumes, verduras e fontes de proteína. Elas garantem mais saciedade e equilíbrio nutricional. Outra dica importante é não abandonar a prática de atividade física, mesmo nos dias mais gelados. É necessário praticar atividade física pelo menos 3 vezes na semana. Isso vai ajudar a aumentar a sua taxa metabólica, a aumentar o seu gasto calórico e te ajudar a preservar o peso. O especialista também alerta para evitar longos períodos sem comer, o que pode aumentar a compulsão alimentar. A orientação é manter uma rotina equilibrada e seguir a regra do 80% de disciplina e 20% de flexibilidade. E no próximo bloco você vai ver que a Universidade Federal do Vale do São Francisco trabalha em prol da preservação de espécies nativas da Caatinga. No semiárido, recuperar a caatinga também começa por algo pequeno, a semente. Na Universidade Federal do Vale do São Francisco, a rede de sementes atua há 11 anos em 4 estados e alcança 151 municípios ligados ao projeto de integração do Rio São Francisco.
O trabalho começa no campo, com sementes coletadas por trabalhadores rurais do entorno do projeto de integração do Rio São Francisco e segue até Petrolina, onde o material passa por triagem e seleção. A ação é realizada há mais de 10 anos e faz parte da rede de sementes do NEMA da Univasf, voltada para a preservação de espécies nativas da caatinga, através de pesquisa, produção de mudas e recuperação de áreas degradadas. Aqui toda semente que chega, a gente é feito a triagem dessa semente, fazendo o beneficiamento, a separação do produto da semente, a que esteja com boa qualidade, a que está com péssima qualidade a gente já dispensa. Depois dessa primeira seleção, o material entra em uma etapa mais técnica. Cada lote é analisado e só depois disso as sementes seguem para o armazenamento em condições controladas. As sementes elas vão chegar do beneficiamento e elas vão passar pelo processo de caracterização, onde a gente vai fazer algumas análises para ver a qualidade dessa semente. Então, a gente vai fazer a germinação, vai fazer o peso de mil e também a umidade. Após isso, elas recebem ali uma etiquetinha desse número de lote, onde a gente tem toda a rastreabilidade de onde veio essa semente, né? Após isso, elas estão preparadas para serem armazenadas na nossa câmara fria, com todo a temperatura ideal, o controle ali da umidade. São cerca de 77 espécies que a gente tem, então uma diversidade bem grande. São todas da caatinga, todas coletadas na área aqui do PISF. Esse cuidado, além de preservar o material, também ajuda a produzir conhecimento sobre um bioma que ainda tem muitas lacunas de pesquisa. A própria rede abastece estudos da universidade e mantém informações atualizadas sobre espécies nativas da caatinga. A gente tem muitos dados sobre essas espécies, dados que a gente vai alimentando eles sempre, né? Então a gente mantém esse conhecimento sempre ativo. Isso é muito importante porque a gente está contribuindo também para o conhecimento das sementes da caatinga, né? Além da pesquisa, a rede fortalece uma cadeia produtiva ligada à restauração ecológica. As sementes chegam a viveiros parceiros, viram mudas e ajudam a atender demandas de recuperação ambiental em diferentes áreas do semiárido. A gente estruturou uma rede de sementes para distribuição, para pulverizar sementes e apoiar o surgimento de viveiros e estabelecimento de novos e consolidar os viveiros que já existem, para que eles possam ter produção de mudas constante para novas demandas que poderiam surgir naquela região. Isso já faz praticamente 12 anos, já são mais de 70 viveiros, muitos pesquisadores. Então a rede surge para aumentar a cadeia produtiva da restauração, como a gente chama. E depois do intervalo, veja como os jogos eletrônicos estão saindo do entretenimento para virar ferramenta de aprendizado. E quem pensa que o videogame serve apenas para diversão pode se surpreender. Em algumas escolas públicas de Salvador, um projeto com jogos clássicos desperta a curiosidade dos alunos e estimula o raciocínio. Controles nas mãos, olhos atentos e muita animação. Para alguns estudantes, esta foi a primeira oportunidade de conhecer de perto videogames que marcaram gerações. Primeira vez jogando aqui, achei muito legal. Além dos consoles clássicos, os jovens também puderam experimentar jogos de dança e até tecnologias mais modernas, como a realidade virtual. Eu acho que é uma oportunidade grande de se conectar mais com o mundo virtual e uma maneira muito boa de aprender. A experiência faz parte de um projeto que promove uma verdadeira imersão no universo de games para estudantes de bairros periféricos de Salvador. Mas a proposta vai muito além da diversão. A iniciativa busca apresentar aos jovens uma indústria que movimenta bilhões de reais no mundo e que também gera oportunidades na Bahia, com empresas locais desenvolvendo jogos.
mostrar o que é essa indústria, mostrar o outro lado da moeda, que não é somente diversão. Isso é negócio, isso é mercado, é uma indústria que movimenta bilhões no mundo inteiro. E a gente tem indústrias e empresas trabalhando aqui no nosso estado com CNPJs baianos, jogos que refletem a nossa própria identidade cultural, sendo exportados para o mundo inteiro. E a gente precisa fazer com que nossa população e nossa sociedade tenha conhecimento a respeito disso. Enquanto os jogos atuais impressionam pelos gráficos e pela tecnologia, os videogames retrôs chamam a atenção por um outro motivo, o desafio. Sem tantas dicas ou caminhos prontos, eles exigem mais estratégia, paciência e raciocínio dos jogadores. Parece que é mais, jogando assim, parece que você tinha que exigir mais pensar, né? Tipo, hoje em dia, de vários jogos, o jogo indica você a terminar a fase e tudo mais. Eu vejo que é mais complicado. Você tem que pensar mais para terminar as fases, para jogar. Este outro projeto do Senac resgata a história dos videogames, com os consoles lançados nas décadas de 80 e 90. E a nostalgia e imersão é completa, já que alguns deles só funcionam em televisores de tubo. Mas para os professores, a experiência é mais do que isso. Os games se tornam importantes aliados no processo de aprendizagem. Porque desenvolve a cognição deles, né? O aprendizado, a metodologia de ele aprender a desenvolver aquela questão do eu perdi, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou conquistar esse prêmio? Como é que ele é conquistado hoje? E especialistas explicam que os jogos eletrônicos, quando bem aproveitados, podem ajudar no desenvolvimento cognitivo, estimular a resolução dos problemas e até servir como ferramenta complementar em tratamentos de saúde. Psicólogos e psiquiatras, eles já estão utilizando jogos para tratamento, por exemplo, de transtorno de ansiedade, do TDAH, da depressão, né? Os jogos, eles podem vir como um auxílio, não são substitutos, mas eles podem vir como um auxílio para que essas terapias, elas tenham a longo prazo, né, vivência mais participativa na vida daquela pessoa. O videogame, ele pode sim ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento cognitivo e para a socialização. Em contrapartida, pode existir a dependência comportamental e o isolamento social. Mas o alerta continua valendo. O uso excessivo pode trazer consequências como a dependência comportamental e o isolamento social. Por isso, a principal lição é que, quando utilizados com equilíbrio, os videogames podem ser muito mais do que entretenimento. Podem abrir as portas para o conhecimento, a criatividade e as novas possibilidades de futuro. E o CNT Notícias Bahia de hoje fica por aqui. Fique ligado na programação da Rede CNT, de onde você estiver, pelo aplicativo CNT Play. E a gente se vê na próxima edição. Até lá!